Olá e bem-vindo. Neste vídeo, vou analisar este rosto que, matematicamente falando, é perfeitamente atraente. O que quero dizer com isso? Bem, se você observar certas distâncias entre um recurso e outro, olhar para certas proporções faciais, tamanhos, definições etc., então este será o resultado final. Em teoria, esta imagem, que foi gerada por computadores, está o mais próximo possível de um perfeito masculino 10 que podemos obter. Existem um total de 55 características diferentes, que são divididas em 4 partes, que tornam este homem perfeitamente atraente. Vamos começar de baixo para cima, então, nesta primeira parte, vamos olhar para a mandíbula. Há 10 coisas no total que tornam esta mandíbula perfeitamente atraente. Vamos começar. O primeiro recurso é o que é conhecido como pele duoide apertada. Esta é a pele onde o pescoço encontra o queixo e a mandíbula, e deve estar bem encaixada sob o pescoço, sem depósitos de gordura e sem estar flácida ou caída. Se compararmos isso com um homem que tem pele duoide solta, isso será considerado pouco atraente porque é indicativo de má saúde, talvez velhice ou obesidade potencial. Enquanto isso, este homem, com pele duoide apertada, vai indicar saúde, juventude, fertilidade, etc., e isso é enorme em termos de determinar sua atratividade facial porque adicionará muito mais definição à sua mandíbula. Podemos ver nesta foto antes e depois que este homem, que acredito ter passado por uma cirurgia de lipoaspiração em cima de uma cirurgia de remoção de pele, porque obviamente, se ele apenas removesse a gordura, ficaria com muita pele solta. Ele passou por uma dupla cirurgia e você pode ver claramente a diferença agora, onde sua mandíbula está muito mais definida, parece muito mais saudável e até mais jovem. Portanto, devido a isso, dou um nível de importância de 5 em 5, então este é definitivamente algo que você vai querer procurar e potencialmente corrigir pelas medidas que já mencionei. Declaração de importância do sistema. E apenas para esclarecer o que quero dizer com este sistema de importância, obviamente, nem todos os defeitos faciais são iguais. Por exemplo, se alguém tem um nariz ligeiramente arrebitado, isso não será tão ruim comparado a alguém que está faltando 3 dentes ou se sua mandíbula é severamente retraída. Eu criei este sistema de importância, que classifica diferentes defeitos em uma escala de 5 a 1, sendo 5 os defeitos mais cruciais e 1 os menos importantes que realmente não fazem muita diferença. Quero deixar claro que, ao dar essas classificações de importância, isso é completamente minha opinião subjetiva. Então, todos os outros recursos, os 55 recursos que vou analisar nesta série, são objetivos, serão considerados atraentes universalmente pela vasta população. Mas este sistema de importância que criei é completamente minha opinião subjetiva, então você pode concordar ou discordar dela nos comentários abaixo. Por exemplo, qualquer coisa que eu tenha dado 5 é um recurso crucial e se você não o possui, isso praticamente automaticamente o torna abaixo de 5 na atratividade. E isso é uma grande afirmação a fazer, como não estou nem mesmo me responsabilizando por isso, pois obviamente haverá exceções que posso pensar facilmente. Mas, mais ou menos, como regra geral, se você está faltando em um desses recursos, se você tem um defeito ao qual eu dei uma importância de 5, então isso praticamente automaticamente o torna um sub-5 ou pelo menos reduz significativamente grandes quantidades de atratividade de você, facilmente deduzindo 3 pontos ou mais. E há 10 desses 10, dos 55 recursos no total, que considero esses defeitos cruciais 5 de 5, então você vai querer ficar atento a eles. Algo que é 4 de 5 será muito importante e isso deduzirá qualquer coisa entre 1 e 2 pontos de atratividade. E novamente, estava tentando fazer outra declaração de isenção de responsabilidade nesta frase aqui porque, obviamente, você não pode continuar deduzindo pontos até alcançar números negativos. Isso simplesmente não funciona assim. Mas o que estou tentando dizer aqui é que se um 8 de 10 tem um desses defeitos que eu disse ser muito importante, isso poderia facilmente derrubá-lo para um 7 ou um 6. Enquanto isso, se um sub-5, digamos um 3 de 10, tem o mesmo defeito, isso realmente não vai causar muito dano, não vai derrubá-lo muito, porque nesse ponto, uma vez que você é sub-5, sua aparência já está acabada de qualquer maneira avançando para 2 em 5, isso seria descrito apenas como um bônus. Você pode gerenciar sem esses recursos, e os defeitos não serão tão significativos. No entanto, eles ajudam e dão um pequeno impulso. E então, qualquer coisa que seja 1 em 5 será apenas um pequeno bônus, como se fosse o açúcar no topo. Agora que expliquei o sistema de importância, quero reiterar que daria à pele duoide apertada um nível de importância 5. Você nunca verá um modelo de topo, celebridade ou ator que estrela em filmes mainstream, especialmente quando o ator deve ser atraente, com essa pele duoide solta pendurada.
Eles sempre terão uma linha da mandíbula muito claramente visível e definida. Agora, passando para o ponto número 2. A proporção entre o queixo e o filtrum é algo que atribui um nível de importância de 4. Essa é a proporção que o seu queixo faz com o seu filtrum, que é um pequeno pedaço de pele entre a sua boca e o seu nariz. Eu diria que a proporção ideal de queixo para filtrum seria de cerca de 2,5 para 1. Isso significa que o seu queixo é 2,5 vezes maior que o seu filtrum. Qualquer coisa maior que isso pode dar a você uma aparência de ogro, porque isso faria com que você tivesse um queixo muito grande, enquanto qualquer coisa menor que isso poderia fazer você parecer infantil, feminino ou neotênico. Portanto, a proporção mais ideal de queixo para filtrum é de cerca de 2,5 para 1. Ponto número 3. Ter terços iguais na mandíbula. O que quero dizer com isso é que, se dividirmos a mandíbula em 3 partes, mandíbula, queixo, mandíbula, cada uma dessas partes deve ter, aproximadamente, o mesmo tamanho. Qualquer coisa menor que isso, como neste homem que possui uma mandíbula muito grande e um queixo pequeno no meio, vai resultar em uma mandíbula com formato triangular, o que dá uma aparência de mandíbula de goblin ou diabo, com o queixo pontudo, e isso vai ser menos atraente. Enquanto isso, esta pessoa que tem um queixo muito largo e a mandíbula bastante estreita de um lado, vai acabar com uma mandíbula em forma de caixa, e é um grande equívoco muitas pessoas pensarem que isso é ideal, mas isso acaba dando uma cabeça quadrada, o que também não é desejável. A forma de mandíbula mais atraente será a mandíbula em forma de trapézio, onde temos lados igualmente proporcionais entre a mandíbula, o queixo e a mandíbula. Dito isso, eu só dei a isso um nível de importância de 2. Isso não vai fazer muita diferença porque essas mandíbulas, apesar de terem formas incorretas, ainda são bastante atraentes. Elas não têm deficiências graves de nenhum tipo e, por isso, só lhes dei um nível de importância de 2. É um bom bônus, mas não é crucial. Característica número 4, projeção do queixo. O queixo ideal deve projetar-se para frente e fechar na parte inferior, depois afunilar um pouco para dentro, logo abaixo da boca. Caso contrário, você acabará com o que é conhecido como um queixo plano, o que contribuiria para uma aparência geralmente plana do rosto. Eu atribuía a isso um nível de importância de 3. Característica número 5, uma mandíbula com crescimento para frente. O osso da mandíbula, que forma a parte inferior da mandíbula, deve ter um crescimento para frente. A melhor maneira de medir isso é observar como ela se alinha com a ponte nasal, que é a parte de cartilagem acima do nariz e entre os olhos. Uma mandíbula com crescimento para frente deve, no mínimo, alinhar-se com a ponte nasal ou, preferencialmente, ultrapassá-la. Se compararmos com este homem aqui, que tem uma mandíbula claramente retraída e que não alcança sua ponte nasal, o problema com isso, pelas razões que já falamos, é que a mandíbula retraída deste homem vai transmitir ideias de fraqueza, juvenilidade, neotenia, etc. Enquanto isso, uma mandíbula com crescimento para frente vai adicionar mais volume e vai transmitir ideias de masculinidade, força, poder, etc. Eu atribuía a isso um nível de importância de 4, então é definitivamente algo para ficar de olho. É uma característica muito importante. O ângulo da mandíbula quase paralelo ao solo. Novamente, a mandíbula que já discutimos deve estar próxima ao plano horizontal. Obviamente, você não quer que ela seja completamente horizontal ou completamente plana em relação ao solo, ou no entanto, um suave e leve declínio é preferível. Eu diria que um ângulo de cerca de 10 graus é ideal porque qualquer coisa mais que isso vai resultar em uma mandíbula muito íngreme. Nesta imagem, o homem tem um ângulo de mandíbula de aproximadamente 30 graus, o que a torna muito íngreme e, novamente, transmite aquelas mesmas ideias de uma mandíbula não masculina, pois falta profundidade e volume à mandíbula. Eu atribuía a isso um nível de importância elevado. Portanto, é definitivamente algo em que você vai querer prestar muita atenção. Para o motivo número 7, ter uma mandíbula reta, e isso é muito importante. Atribuía a isso um nível de importância 5. O osso da mandíbula deve ser o mais reto possível, você não quer que ele seja curvado como o deste homem, o que é indesejável. Se fizermos uma análise lado a lado de uma mandíbula curva versus uma reta, e mesmo apenas baseando-se nas primeiras impressões, você pode ver as diferenças em termos de atratividade entre a mandíbula curva e a reta. Uma mandíbula reta vai transmitir ideias de força, robustez, enquanto uma mandíbula curva pode parecer juvenil, feminina, neotênica, etc. Enquanto isso, uma mandíbula reta vai parecer masculina e dominante. Uma mandíbula curva é provável que mostre que o homem tem menor nível de testosterona, enquanto uma mandíbula reta indica que o homem tem um nível mais alto de testosterona. Por isso, atribuía a isso um nível de importância 5. Apenas para acrescentar mais um ponto sobre essa característica, se você observar super-heróis ou atores de alto perfil escalados para filmes mainstream, nunca verá nenhum deles sendo escalado sem essa mandíbula perfeitamente reta e com crescimento para frente, que é essencial. Passando para o ponto número 8, a posição do gônio deve ficar abaixo da boca.
O gônio é o ângulo formado dentro da mandíbula, e a melhor maneira de medir isso é traçando uma linha horizontal para frente a partir do gônio, que deve alinhar-se em algum lugar entre a parte inferior e superior da boca. Ele deve ficar abaixo da boca porque qualquer posição mais alta do que isso diminuirá o volume da mandíbula, como visto nesta imagem aqui com um homem cujo gônio é mais alto. O que você vai notar é que este ponto e os próximos dois pontos que vêm depois estão todos interligados entre si. O nono ponto é que você deve ter um ângulo gonial curto. Esse é o ângulo formado dentro da mandíbula e deve ser, preferencialmente, mais curto. Um ângulo ideal fica em torno de 110 graus, porque, obviamente, você não quer que seja perfeitamente perpendicular a 90 graus. No entanto, o problema mais comum que as pessoas enfrentam é que o ângulo gonial delas é muito íngreme, como visto neste homem aqui, que tem um ângulo gonial de aproximadamente 170 graus, o que é excessivamente íngreme. E o último ponto, o décimo e final, é que o ramo, que é este osso aqui, deve ser longo, claramente visível e bem definido, pois confere mais volume à mandíbula e resulta em uma aparência mais masculina. Se compararmos com o ramo deste homem, que eu diria que tem um comprimento médio, não é ruim, mas não é tão longo quanto poderia ser. Enquanto isso, este outro homem, que tem um ramo muito abaixo da média, vai parecer mais feminino, mais fraco, mais juvenil, etc. E, como já afirmei, esses três últimos pontos estão todos interligados. É praticamente impossível ter um ramo longo e um gônio que esteja posicionado muito alto, todos eles estão relacionados entre si. Por essa razão, atribuí a cada um deles um nível de importância de 3. Então, isso conclui a parte 1, as 10 características que tornam uma mandíbula perfeitamente atraente. Na parte 2, vamos examinar o meio do rosto e o nariz, para os quais existem um total de 9 características. Certifique-se de deixar um like e comentar no vídeo. E me deixe saber nos comentários abaixo o que você acha dessas classificações de importância.